Todos os dias recebo mensagens de pessoas como eu e como tu, que gostam de automóveis, gostam de modificar automóveis e que às vezes procuram informações sobre o que fazer e procuram informações de como fazer. Eu vou começar a fazer uma rubrica todos os domingos em que eu vou responder às perguntas que vou recebendo de vocês que estão aí desse lado. Portanto, se vocês quiserem mandar mensagem sobre uma dúvida que vocês tenham ou de uma ideia que vocês tenham para um projeto vosso, eu todos os domingos vou responder a 3 perguntas sobre modificações automóveis. Deixa o teu like na página do Facebook ou no vídeo e vamos falar já a seguir. Então, antes de começar, devo referir que quando eu digo responder a perguntas, é perguntas sobre modificações. Se vocês tiverem perguntas sobre avarias nos vossos automóveis, vai ser muito complicado eu adivinhar o que é que se passa sem ver o carro. Portanto, esse tipo de perguntas, infelizmente, eu não consigo responder sem ver o carro. Tenho aqui uma pergunta do Vasco no meu Messenger. Bons dias, mas eu tenho um Audi A3 de 2016 a gasóleo e queria meter a fazer barulho. É possível fazer isso sem remover o filtro de partículas? Obrigado e aguardo resposta. Bem, o filtro de partículas é um filtro. Ele abafa, entre aspas, a vibração que é criada pelo motor, que a vibração que é criada no fundo do motor é que é o som que o vosso carro faz, e naturalmente um carro tendo o filtro de partículas nunca vai ser tão ruidoso como um carro de linha direta, como é normal. Mas eliminando a panela central e às vezes que até tem também uma panela final, vocês vão conseguir ter um barulho já muito mais agradável sem eliminar o filtro de partículas. E ainda assim eu tenho estudo uma maneira de conseguir dar um som mais agradável a um carro mantendo o filtro de partículas. Então temos aqui outra questão que é do Sr. Vitor. Vitor, aqui no Messenger não aparece o apelido dele. Vitor, boas, tenho um Compacto 320 e queria fazer um swap para motor 530D. Tens mais ou menos noção do orçamento? Pois é, um swap, muitas vezes, o preço de um swap varia de muitas condicionantes, mesmo muitas condicionantes. Vai variar do estado do teu carro, porque naturalmente se o teu carro tiver diversos pormenores que já não estejam bons, algumas fugens, alguns problemas elétricos, esses problemas têm que ser resolvidos antes de fazer o swap. Depois vai variar também do motor que tu arranjes, do negócio que tu arranjes para o motor. Depende se tu compras motor inteiro, se compras um carro inteiro para tirar motor, vai depender desses pormenores todos. Depois já há toda uma questão que tem que ser tratada. Naturalmente o Compacto tem uma frente de um E46 normal, portanto, em termos de apoios, etc, naturalmente é tudo igual. Mas há uma coisa que tem que ser vista: o carro tem toda a eletrónica 20D e tem que ser feito um trabalho de eletricista mais ou menos extenso para transformar a eletrónica 20D em 30D. Ainda assim, depois para o carro ficar bom, tem que se tirar tudo do mesmo carro, nomeadamente motor, caixa, veio de transmissão e toda a eletrónica do carro, para que velocidade fique a contar igual, rotações fique a contar igual, mas isso também é trabalho eletricista e não deve ser muito complicado. Depois já todo radiador, os tubos de água, etc. Portanto, muitas vezes fazer o swap não é só tirar o motor e meter o motor. Todos os parâmetros do carro têm que ficar funcionáveis para que o swap funcione, ok? Portanto, muitas vezes é um bocado complicado dar um orçamento para fazer um swap, sabendo que há muitas variantes, há muitas condicionantes envolvidas nisso, ok? Portanto, fica a dica, caso seja um swap 20 para 30 que vocês queiram fazer ou outro do mesmo género, a resposta vai dar mais ou menos a mesma coisa, ok? Então, e a última pergunta de hoje. Olá, queria modificar um carro, é um carro atmosférico e queria acrescentar turbo. Acrescentar turbo sem que o carro alguma vez o tivesse tido. Portanto, é um carro a gasolina que quer acrescentar turbo. Isto seja qual for o carro a gasolina que o rapaz tenha, por acaso não me disse qual é que era o carro, ou mesmo que tu tenhas um carro a gasolina, que tu tenhas atmosférico e queiras acrescentar turbo. Não é só meter o turbo lá. O turbo tem que funcionar, tem que estar funcional, tem que acrescentar, tem que dar ar quando tiver gasolina, etc. Portanto, acrescentar um turbo num motor a gasolina tem muitas coisas que têm que ser respeitadas. Primeiro, tem que se verificar qual é que é a taxa de compressão do motor. Porque se tiver uma taxa de compressão relativamente alta, que é normal para os motores a gasolina para serem eficientes, não se pode acrescentar muita pressão de turbo, senão vai dar asneira. O melhor é mesmo descer a taxa de compressão, e para isso o melhor ou é meter uma junta de cabeça mais grossa, ou trabalhar a cabeça, ou meter pistões indicados para descer a taxa de compressão. Outra coisa que também tem que se verificar é o sistema de injeção de gasolina, porque quando o turbo entra é preciso mais gasolina para queimar o ar que vai ser injetado.
e os sistemas de injeção originais dos carros atmosféricos não estão preparados para isso. Portanto, quando se modifica um carro a gasolina atmosférica para meter turbo, há diversas coisas que têm que acontecer. Tem que se ter injeção, tem que se ter o turbo em si, tem que se ter coletor para turbo, tem que se ter tubagem de ar de intercooler, tem que se ter um sistema de injeção eficiente, tem que se meter às vezes uma bomba de gasolina maior, injetores maiores, tem que se ter a taxa de compressão e tem que ser mais uma série de coisas, tem que ser estudadas consoante o carro que tu tenhas, ok? Não é só chegar lá e meter o turbo. Isso o máximo que pode acontecer é queimar-te o motor. Pronto, assim falando rapidamente e diretamente, é isso que pode acontecer. Passar um carro a gasolina atmosférica para gasolina turbo tem que ser feito como deve ser. E calha bem eu responder esta pergunta porque tenho em prospeção fazer um projeto para um carro meu, passar de gasolina atmosférico a gasolina turbo e fazer uma série de episódios em que eu vos vou ensinar como é que isso se faz. Mas isto para já foi um spoiler alert, ainda não sei quando é que isto vai começar porque tenho outros projetos para começar antes. Portanto, pessoal, estas foram as perguntas deste domingo. Vão fazendo as vossas perguntas para o domingo que vem, que eu vou selecionar aquelas que eu vejo que conseguem abranger mais pessoas e assim ajudar-te a ti desse lado a conceberes o teu projeto e a criar o teu carro de sonho. Portanto, tenha um bom domingo, tenha uma boa semana e proteste!